Boa noite, gente. Aqui Mãe Janaína de Oxum falando pelo Gira. Hoje vamos conversar com a professora Iaquequerê Marta Ferreira, Marta de Oxum. Ela é Iaquequerê no Ilê Axé Omilarê Sabá. Espero ter falado correto. Senão Marta vai me corrigir daqui a pouco. E vamos chegando, vamos aguardando a Marta entrar. Boa noite para todo mundo que está chegando por aí. A gente vai ter uma conversa bem franca, bem aberta sobre a Umbanda e sobre o Candomblé, esclarecendo alguns... Esclarecendo não, escurecendo, né? Falando a respeito de alguns preconceitos e algumas questões mal entendidas, né? Tanto do lado da Umbanda quanto do lado do Candomblé, que não fazem com que essas duas religiões muitas das vezes se reconheçam como religiosidades irmãs, né? Vindas de um mesmo tronco, de uma mesma tradição, de uma tradição africana trazida pelos nossos antepassados, pelos nossos ancestrais africanos, né? Então, estamos aguardando aqui a Marta para a gente começar esse debate, esse diálogo. Tem muitas questões, assim, eu particularmente tenho muitas questões a respeito do Candomblé, porque minha vida inteira fui de Umbanda, né? Sou de Umbanda, eu nasci, me criei dentro da Umbanda. Eu praticamente nasci dentro da Umbanda. A casa que eu fui feita sacerdotisa, né? Ela é da minha família, então eu praticamente me criei dentro dessa casa. Ei, Marta chegou. Boa noite, Michele, Yasmin, Márcia. Boa noite para todo mundo que está entrando. Vou chamar a Marta aqui. Aguardando a Marta. Boa Ei, boa noite! noite. Professora querida, quanto tempo? Oh, você que é uma querida, muito baxé, meu povo, a benção, mucuyu, para todas e para todos. Axé, a sua bênção, Oxum abençoe. Chama de sua benção. Um prazerzaço ter você aqui, Marta. Muito, Ah, eu muito estou bom. muito feliz também de estar aqui contigo e com o pessoal podendo partilhar. Um baxé, hoje Bona Michele, são pessoas queridas também. Ai, que bom, que bom. Eu tô há um tempo, assim, querendo conversar com uma pessoa do Candomblé aqui no Gira. E quando o seu nome surgiu, assim, para mim foi maravilhoso quando você aceitou o convite, né? Porque além de você ser uma pessoa que está dentro, né, da religião e tal, também estuda e tem uma pesquisa super importante, super necessária, que é com crianças do axé, né? Enfim, não vou estragar aqui as surpresas. Queria que você Ah, começasse se apresentando. claro. Então, primeiro te agradecer, né, assim, Modupé, na nossa linguagem aqui do terreiro. Obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente estar conversando, né? Tá partilhando um pouco do que é dentro do terreiro e as pesquisas que a gente também faz, a gente que é de terreiro e começa a desenvolver também na academia, né? Então, primeira coisa é agradecer, dizer que eu sou a Marta, Marta de Oxum, sou Iaquequerê, mãe pequena, no Ilê Axé Milaré Açabá, aqui em Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias. É uma casa de Iemanjá, que é a nossa liderança, é o Babalorixá Daniel de Iemanjá. Né? Estou nessa casa, a gente tem muitas famílias inteiras lá em casa, né? Então a gente tem muitas crianças, adolescentes. A gente já está numa outra geração de crianças, algumas crianças nossas já são adultas agora, né? Já são mães e pais também.
Então a gente já está com uma nova geração de crianças lá em casa. E esse cuidado que a gente tem de pensar o que são esses saberes de terreiro, né? Pensar que existe uma aprendizagem ali, né, nesse espaço, e que a gente leva isso para além dos muros do terreiro. Tem falado bastante sobre isso, né? De como, para a gente, isso é um modo de vida, né? É uma filosofia de vida, não fica restrita aos muros do terreiro, né? E para pensar um pouco nessa perspectiva, a gente precisa estar um pouco que desconstruindo e mudando os olhares, né? Porque a nossa formação toda, né, Jana, é uma formação ocidental, né? Então, para a gente compreender esse modo de vida que não bate com esse modo de vida ocidental de disputas, esse capitalismo exagerado, né? Ali a gente está pensando em comunidade o tempo inteiro, em família estendida o tempo inteiro. O filho de um é o filho de todos, né? Então, é uma outra lógica de pensar, né, dentro dos terreiros. E aí eu falo dos terreiros, porque a gente sabe que existe uma variedade enorme, assim como as umbandas, né? A gente tem várias modalidades de umbanda, a gente também tem vários candomblés, né? A gente conhece alguns aqui bem fortes do Sudeste, mas a gente sabe que no Brasil todo, no Sul, no Nordeste principalmente, a gente tem alguns candomblés que a gente nem conhece ainda, não sabe o nome, nós aqui do Sudeste, né? Mas que são até muito mais antigos do que o candomblé, que eu faço parte de um candomblé que a gente diz que é de uma raiz de Nagô Iorubá, né? De uma matriz Nagô Iorubá. Então, a gente fala um pouco dentro do terreiro esse Iorubá, né? Claro que não é o Iorubá que a gente vai chegar hoje na Nigéria e vão compreender a gente, é um Iorubá arcaico, e ele é muito hibridizado, né? Misturado com outras linguagens, então vai depender muito de onde está localizado o terreiro, né? Para dizer que línguas são essas que circulam ali, né? Eu sempre fui candomblessista, na verdade, eu criança, minha mãe sempre foi umbandista, mas a minha mãe era aquela umbandista bem peculiar do brasileiro, né? Que paga dízimo na igreja católica, que faz a gente fazer catecismo, batizou todo mundo, mas que rezava com galinho de arru das crianças da rua, né? Dava consulta com caboclo, com preto velho, né? Então, eu sempre circulei. A minha infância foi circular dentro das umbandas que minha mãe frequentou. Né? Minha mãe, minha tia. Eu vou para o candomblé quando eu estou com 7 anos de idade, que eu começo a ter uma mediunidade, começa a aflorar, e onde minha mãe frequentava na Umbanda falou que era para procurar um candomblé, né? E aí minha mãe me leva, mas ela tinha muito medo, porque ela não compreendia o que era o candomblé, né? Ela sempre foi da Umbanda, né? Então, ela não deixou me iniciar com 7 anos de idade. Ela preferiu que... Ela diz que ficava com medo de eu desistir depois, né? Enfim. Então, eu não... Aquele famoso é muita responsabilidade. Isso. Pois é. Né? E é uma contradição, né, Jana? Porque eu fui batizada, né? Então, você assume eu ia para o catecismo, então era uma responsabilidade também, né? Mas exatamente. Eu acho que esse não conhecimento do que é o candomblé, eu acho que gera esses medos também, né, nos responsáveis, né? E foi um pouco isso. Então, eu só vou para o candomblé mesmo com 16 anos. Eu ia lá de vez em quando, minha mãe me levava para fazer alguma coisa ou outra, mas não frequentava. Eu vou frequentar mesmo a partir dos 16 anos, né? E vou me iniciar muitos anos depois. Eu me iniciei com 30 anos já, né? Olha eu dedurando a minha idade. Estamos em casa, estamos em casa. Estamos em casa, então. Eu fui iniciada com 30 anos. Olha o tempo que eu fiquei dentro do terreiro, como que a gente chama de abiã, né? Fui abiã por anos no terreiro. Então, eu fui iniciada com 30 anos, agora eu fiz 20 anos de santo em janeiro, 20 anos que eu renasci para Oxum.
né? Nesse meio tempo eu fui estudar, né? Fiz história, fiz pedagogia, fui trabalhar, depois de um tempo fui fazer o mestrado, e aí já no terreiro onde eu sou mãe pequena, né? E aí eu começo a pesquisar as crianças do terreiro, né? A pensar nesses saberes. E hoje eu estou doutorando na Unicamp com a Jaqueline Rodrigues, que é um presente, minha orientadora é um presente na minha vida, né? Um presente de Dandalunda, angoleira, então um presente de Oxum, né? De Oxum para Oxum. Enfim, você congelou para mim, Jana. Você também tinha dado uma congelada, mas voltou. Eu voltei. Você está toda quadriculadinha, mas estou te ouvindo. Tá. Então, Beleza. tá. Vamos tentar. Se não der, eu desligo aqui porque acho que é uma questão também de Wi-Fi, 4G e não sei o que. A gente vai tentando, Entendi. vai alternando e vai dando certo. Beleza. Então, é um pouco, essa foi minha trajetória, um pouco, né? Então, eu sou professora da rede estadual, professora de história. Hoje eu estou readaptada, estou na sala de leitura, né? Já estou quase aposentando também, então estou nesse processo de aposentadoria. Enfim, é um pouco isso, né? Que a gente tem feito. Então, a Umbanda, lá em casa a gente tem essa parte de ancestralidade, porque todos os candomblés, eles fazem reverência aos caboclos, né? Porque são os primeiros habitantes dessa terra. Então, a gente aprendeu isso com o povo do candomblé Angola, o povo banto. Os centro-africanos, quando chegavam aqui, em qualquer lugar que eles chegassem, eles procuravam saber quem eram os primeiros habitantes, os donos daquela terra, e louvavam os donos da terra. Então, não foi diferente os escravizados centro-africanos que chegaram aqui antes de nós, antes dos Nagô e Yorubás, né? Eles foram os primeiros a chegar. Eles começaram a louvar os indígenas aqui e aprenderam muito também com esses indígenas por conta das ervas, né? Dos animais que existiam, que era totalmente diferente. Então, teve essa aprendizagem. Então, a gente não é desse candomblé que algumas pessoas se dizem puristas, né? Eu acho que isso é uma dificuldade, né? Alguns candomblés falam, eu sou só candomblé. É difícil por conta das ancestralidades que são individuais, né? Então, exatamente. A gente tem essa influência dos indígenas, dos capangueiros, né? Desses encantados dos Exus, né? Que a gente chama de Exu Catiço, não Exu Bara, Orixá, mas Exu, né? Tranca-rua, falante de malandragem, enfim. Isso tudo a gente procura preservar por conta das ancestralidades das pessoas que estão na casa também. Muita gente, a gente tem muitos filhos que começaram na Umbanda, precisaram ser iniciados no candomblé, mas têm suas casas de Umbanda funcionando. Então, acho que isso também é um respeito à ancestralidade também dos filhos da casa, né? Eu acho ótimo, acho incrível esse tipo de pensamento, porque, assim, existe, ao meu ver, muito não, vou trocar essa palavra. Existe, ao meu ver, um certo preconceito da parte dos candomblecistas para os umbandistas e vice-versa. Porque alguns candomblecistas têm um pensamento assim, não, Umbanda é muito mistura. É muita mistura, é uma macumba embranquecida, né? E por parte dos umbandistas também existe um certo pensamento assim, não, candomblé mata bicho, é uma coisa muito primitiva, faz magia negra. Eu tô assim, reproduzindo as falas que eu fui ouvindo ao longo da minha vida, né? Principalmente do lado da Umbanda, porque, assim, eu tava, antes de você entrar, eu tava falando também um pouco sobre a minha trajetória, que eu também tô no terreiro de Umbanda desde criancinha. Na verdade, eu nasci no terreiro de Umbanda, porque meus pais tinham dificuldade de engravidar, e aí o preto velho do meu tio fez lá uma mandinga forte, fez a magia negra, fez a magia preta, né? E minha mãe engravidou e eu vim ao mundo. Tanto que meu nome é Janaína, porque foi uma promessa que eles fizeram para Iemanjá, né? Se fosse menina, seria Janaína, e se fosse menino, seria Jorge.
em homenagem a Ogum, a São Jorge, né? Então, assim, eu sempre vivi Umbanda. Quando eu comecei a pesquisar, quando eu comecei a ver a outra realidade de fora do terreiro e a me desconstruir também, né? Porque é isso que você falou, assim, a gente vive numa sociedade ocidental, numa sociedade extremamente influenciada pelo cristianismo, né? Por essa ideia binária, por essa ideia cartesiana, né? De achar que tudo ou é uma coisa ou é outra, né? E aí, assim, quando eu saí dos limites do terreiro, e que fui pesquisar, e que fui entrar em contato com outras lideranças, e que fui participar de movimentos e tudo mais, aí é que eu fui ver uma outra realidade, né? Que o candomblé não era esse bicho de 7 cabeças que as pessoas pintavam, e que existe muito preconceito e um racismo religioso mesmo, né? Por se tratar de uma religião que provém de negros, que provém de africanos, né? Que tem uma matriz, uma ancestralidade negra africana muito forte, né? Então, eu acho que para além dessa questão do desconhecimento, né, existe uma questão mesmo racista, né? Um racismo Sim, sim. religioso mesmo em torno do candomblé. Em torno da Umbanda, mas em torno do candomblé também, né? Assim, da Umbanda para com o candomblé, digamos assim. Mas eu ainda acredito que essa dificuldade que alguns umbandistas sentem, eu acho que é por conta do desconhecimento mesmo, né? De toda essa propaganda negativa que fazem do candomblé. Ah, mata bicho, faz sacrifício. E, na verdade, a gente se alimenta, né? Hoje mesmo a gente está postando na página do Encontros de Culturas de Axé, como é que se faz um cabrito, que é uma carne que a gente mola, né? Que é encantada para o orixá e depois é preparada para todo mundo comer junto. É um dos momentos mais bonitos. As crianças, às vezes, demora muito a ficar pronto, porque é feito no fogão a lenha, tem uma cozinha ritualística para fazer, não é na cozinha que está todo mundo sentado lá, que faz a comida do dia a dia, é uma cozinha específica, com fogão a lenha, então demora. As crianças choram se a gente não acorda elas na hora de dividir o axé, que a gente dividiu o axé, né? Que é comer o axé do orixá, né? E o que a gente não come ali na hora, junto com a ritualística, a gente usa no nosso dia a dia, até para alimentar nosso povo também, né? Para alimentar quem bate na porta, né? A gente sabe que bateu na porta da casa de axé pedindo comida, não pode sair com fome, ninguém pode, sendo da casa ou não pode ficar. A gente tem essa tradição. Acho que a Umbanda também tem essa tradição por conta da caridade e tudo mais. Então, pensar um pouco que isso é alimento, né? É alimento para a gente, para o nosso povo, né? E é uma reverência à nossa ancestralidade. A gente não deixa a comida ali estragando, como a gente fala, no pé do orixá, né? A gente come aquilo ali junto. A gente come o acarajé, a gente come o molocum de Oxum, a gente come o cabrito, o frango, o pato, tudo que é oferecido ao orixá, a gente consome. E o que não coloca ali na hora é preparado em outro momento, quando a gente está na casa. Enfim, tudo é consumido ou é doado, pode ser doado também, né? Para quem está no entorno, para quem está precisando. Então, acho que desmistificar um pouco essa coisa do sacrifício, né? Eu acho que é bem interessante para começar. E o que você falou, que eu acho o máximo, né? A Carolina Rocha tem falado muito isso, da magia negra. É magia negra porque é do povo preto. Né? E aí fica aquela tensão, ai, magia negra, feitiço. Uma coisa que meu pai de santo fala que eu acho muito interessante, a mão que faz o bem não pode fazer o mal, né? Se você encanta orixá, na nossa casa é orixá, né? É ancestralidade ligada à natureza, né? Se você encanta um orixá, como é que você vai colocar a mão para fazer um mal para uma pessoa? Você coloca a mão na cabeça da pessoa, né? A gente raspa a nossa cabeça, né? Isso é um encanto, você está encantando o seu orixá nesse momento. Então, como é que você vai encantar uma ancestralidade e você vai fazer o mal para uma pessoa? Isso não combina,
né? E não combina com essa filosofia da grande comunidade, da família estendida, do cuidado um com o outro, porque para a gente tudo é ancestral e tudo tem vida, né? A pedra para a gente tem vida, né? A gente respeita a pedra, a gente respeita a folha, como é que a gente vai fazer um mal para alguém? A gente vai estar indo contra os nossos princípios. É claro que cada pessoa tem uma forma, tem uma índole, isso vai depender da religião, né? E aí você pode ajoelhar no chão e rezar para pedir que passar pela sua cabeça, vai depender da sua índole. Mas a filosofia do candomblé é propagar o bem, é proteger as ancestralidades, é respeitar toda forma de vida, né? Porque é dessa vida que a gente se alimenta, é essa vida que representa a nossa ancestralidade, né? Então, a Ebome Wanda Machado, ela tem uma fala muito bonita, né? Que ela fala justamente disso, de como tudo para a gente que está no entorno da gente, tudo que compõe o mundo, como isso se torna sagrado para a gente, né? Como tudo se torna uma representação da nossa ancestralidade, né? O cuidado com a árvore, com a natureza, a gente ter esse cuidado de não levar mais alguidar para a cachoeira, leva o alguidar, mas bota uma folha de mamona dentro, lá na hora tira a folha de mamona, deixa ela lá e traz a alguidar de volta, para não sujar, para não quebrar ali na cachoeira, não deixar, não destruir. Na própria encruzilhada a mesma coisa, então a folha de mamona ajuda muito a gente, né? Para os banhos de cura também, né? Então eu acho que nem combina, né, pensar que a gente vai fazer uma invocação do mal, né? Como as pessoas costumam imaginar o candomblé, né? Numa ancestralidade tão bonita, com uma ligação tão grande com a natureza, né? E com as nossas ancestralidades. E eu acho que é legal a gente pensar também nessas ancestralidades, principalmente das crianças, né? Porque quando você está iniciando uma criança, é como se você estivesse reverberando aquele axé, propagando aquele axé, né? Porque é uma continuidade, você sabe que aquilo vai ter uma continuidade, né? E a gente ensina isso para as nossas crianças. Nossas crianças são muito felizes dentro do terreiro. A nossa grande preocupação é quando entra na idade escolar. Aí sim começa uma grande dificuldade, porque eles cantam, eles fingem que recebem santo. É uma alegria muito grande dentro do terreiro dessas crianças. E chega na escola, elas começam a serem reprimidas, né? Elas até continuam demonstrando isso, mas acabam sendo reprimidas ali naquele espaço, muitas das vezes, né? Então isso é uma grande preocupação. E por conta desse racismo religioso que cresce por conta do desconhecimento. Tudo que você desconhece te gera medo, né? Te gera medo. Ainda mais fazer uma propaganda negativa dessa religiosidade, né? Exatamente. Eu acho que, assim, primeira coisa, eu sempre tive esse pensamento, inclusive às vezes quando eu vou para samba, que eu gosto muito, quando eu saio e tudo, eu sempre verifico nos espaços o seguinte: tem velho, tem criança, então é um bom lugar. Onde tem velho, onde tem criança, é impossível que aquele lugar seja ruim. É a minha visão particular. Então, assim, se você tá numa casa de axé, numa casa de umbanda, numa casa de candomblé, que você vê as crianças e as crianças felizes, as crianças se divertindo, as crianças participando, e naquela felicidade mesmo, ele não pode ser um lugar ruim, não pode. Sim. E outra coisa também a respeito da imolação. Uma vez eu estava numa atividade na casa da mãe Beata, ela ainda era viva, e a neta dela foi dar um depoimento, e aí ela falou que na escola falaram pra ela: porque você mata galinha, que não sei o quê. E ela virou e falou assim: e você come galinha viva, por um acaso. Pois é, cara. Aquilo foi fantástico. Eu falei assim, gente, é muita hipocrisia mesmo você virar pro macumbeiro e falar: não, porque você mata galinha. Tá, e você é vegetariano, então
Não come boi, bifinho, nada disso, né? Você pode ser vegetariana agora, mas assim, a sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, com certeza. Sim. Ou tem alguém na sua família que não é, né? Então alguém comeu galinha morta, né? Pois é. E assim, é mesmo essa questão da falta do conhecimento e da falta do debate, né? Porque criam-se esses tabus e fica essa coisa velada e ninguém fala, fica aqueles discursos por debaixo dos panos, né? E não Sim. se tem uma fala aberta, uma fala franca, falar, olha, o candomblé é isso aqui, a Umbanda é isso aqui. A gente precisa confrontar, a gente precisa perguntar, a gente precisa conhecer minimamente para a gente poder tirar esses véus mesmo, né? Eu, assim, Marta, como um bandista, às vezes eu fico muito triste, muito chateada, porque eu percebo algumas pessoas de candomblé, algumas pessoas que inclusive estão na mídia, quando se referem a Umbanda, se referem com, tipo assim, hierarquizando. Essa coisa do purismo, né? A pureza Aham. nagô. Ah, porque o candomblé uma frase agora que os filósofos pretos adoram falar, reontologização. É uma prática de reontologização, porque você vai para o terreiro e você vai encontrar a África no terreiro. E a Umbanda não, porque a Umbanda é muita mistura, a Umbanda é muita influência do kardecismo, e que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E aí, assim, primeira coisa que eu falo, assim, eu acho que quem tem que falar da Umbanda, inclusive para criticar a Umbanda, tem que ser um umbandista, sabe? Quem tem que falar do candomblé, para criticar o candomblé, tem que ser o candomblecista. Porque na medida em que a gente começa a se atacar, mesmo que dessa forma velada, mesmo que, eu amo Exu, eu amo Pombagira, mas esse negócio de preto velho ficar jogando búzio, não sei não. Mano, se mete na tua prática, sabe? Eu acho que essa é uma das grandes questões, né, Jana? Porque eu acho muito complicado buscar uma pureza que nunca existiu. Tanto que a gente fala que são religiosidades de matriz africana e ameríndias, e eu aprendi contigo outro dia de catolicismos populares, né? Então, eu acho que pensar nessa perspectiva, porque os antigos, né, não tinha essa separação. Né? Por exemplo, no caso, eu vou falar da área que eu tenho mais conhecimento. No caso dos candomblés, muitos anos atrás, independia se eu era candomblé queto, ou o meu vizinho era angoleiro, o outro era jeje, mas a gente estava perto, eu pedi ajuda, vem me ajudar a raspar meu iaô, a fazer a iniciação do meu iaô, e vice-versa. Não tinha essa coisa de separar, porque as línguas são diferentes, os ritos, né? Angola cultua inquices, jeje cultua vodum, a gente na Goiorubá cultua orixá, mas se a gente for prestar atenção, nos nossos itãs, né, nas histórias dos orixás, a gente tem voduns. Se a gente for ver lá no Jeje, tem orixá lá também. Então, como é que você explica isso? Né? No A Itã, gente tem e a gente tem na sala o Lubagé, por exemplo, né, que é o grande banquete do rei, de Obaluaê. Obaluaê é um vodum. Ele não está lá presente. Obaluaê, Bara, a gente tem lá Euá, Oxumare, isso tudo é vodum. E está aqui com a gente. E aí a gente vê lá no Jeje o Boitá, que é a grande festa de Oxóssi, lá no Jeje. Então, os antigos, eles não tinham essa separação. O que a gente fala dentro do terreiro, que é uma gíria do terreiro, eles trocavam folha o tempo todo. Trocar folha é passar receita, é dizer como faz como se encanta esse orixá ou não. Claro que aí agora a gente, no Nagoiorubá, a gente chama esses voduns de orixás, porque é a forma que a gente cultua. Mas eles são do Jeje.
do povo lá de língua Fon, né? Então, e aí? Como é que se explica? Como é que você vai tentar garantir uma pureza que não existe? A gente é de matriz africana. A gente não é a raiz africana, né? A gente, quando chegou aqui, tudo foi ressignificado. Claro, quando eu estou lendo a Oyeume, né, a Oyeronke, eu vejo que lá na Nigéria tem muita coisa que ela fala das tradições ali, e aí pensando na Nigéria, Nagô e Yorubá, né, no povo Yorubá, porque tem os Alçás, tem os Igbo, tem várias outras denominações ali na Nigéria. Mas quando eu estou pensando com a Oyeronke, né, lendo ela e vendo algumas estruturas de rituais, você vê que tem uma similaridade. A gente se aproxima até porque foram as mulheres daquela região que pensaram a organização de um candomblé Nagô e Yorubá, que não é o primeiro candomblé, como algumas pessoas costumam dizer, né? Porque o povo banto já estava aqui há muito tempo. Os Nagô e Yorubá foram os últimos a serem escravizados, a chegarem escravizados aqui, a trazerem, né? Serem sequestrados. Então, e aí? E essas civilizações que estavam aqui antes, os centro-africanos estavam aqui há muito tempo, então não tinha candomblé? Tinha candomblé. Tinha candomblé. Agora a gente pode dizer que as senhoras fundaram os candomblés Nagô e Yorubá. E sim, a gente pode dizer isso. E você acha que ali, naquele meio, ia separar uma tradição da outra? Elas estavam ali para unir forças, para trocar mesmo receitas, para não deixar as religiosas morrerem. Elas ressignificaram, ou eles ressignificaram essas tradições. Como o caso que eu acabei de falar, que a gente falou no início, do povo banto, dos centro-africanos. Chegou aqui, quem é o dono da terra? Os indígenas. Vamos embora reverenciar os indígenas. Quase toda casa de candomblé você vai ver uma bandeira branca, ela sendo de Angola ou não. Essa bandeira branca é de tempo, que é um iquice do candomblé Angola. Várias casas de Queto, né, várias casas na Goiorubá, você vai ver a bandeira de tempo também. Né? Por quê? Porque todo mundo vai louvar caboclo, todo mundo, entendeu? Então eu acho muito complicado buscar essa pureza, porque eu realmente não acredito que ela exista. Né? É igual quando começa a falar da questão do tem muito branco nas religiosidades de matriz africana. Eu acho que a grande preocupação não é ter branco. A grande preocupação a gente precisa ter com as atitudes de branquitude dentro dos terreiros. E aí dos terreiros de um modo geral. Né? Eles sendo candomblés, umbandas, as atitudes de branquitude, da branquitude, é que a gente precisa se preocupar. A gente está conseguindo dar conta dessa filosofia da irmandade, da família. Aí eu estou falando no caso do candomblé, da família estendida, né? Do cuidado com o outro o tempo todo, né? De você, o filho de um é o filho de todas, né? A gente está conseguindo dar conta dessas questões, em quem a gente está votando, para quem a gente está fazendo campanha, isso está ferindo a gente está defendendo quem pratica racismo religioso. Então, acho que pensar um pouco essas questões, eu acho que é o que vai salvando um pouco a gente, né? Que é o que é fundamental para a gente manter as nossas tradições, né? Que são tradições de resistência, né? A gente costuma dizer, quando fala que os terreiros são uma pequena África, eu tento entender justamente isso que eu estou te falando. A gente tem lá a casa da família Igi, que é Omolu, Nanã, Euá, Oxumaré. Então, ali representa aquela cidade, realmente, né, lá de África. Mas os rituais, eles são ressignificados, até porque tem alguns elementos que a gente não encontra aqui. Tem alguns elementos que são da nossa tradição e a gente não encontra mais. Né? A gente não encontra mais. Eu vejo muito isso na pesquisa. Eu faço a pesquisa agora para a tese. Eu estou com os manuscritos da minha falecida avó de santo. E aí, ali, ela tem várias histórias de orixás, muitas histórias, né? De orixás. Junto com as histórias, ela vem falando como se encanta, que folhas são utilizadas para aquele orixá, os bichos que ele prefere para a imolação,
as roupas, os outros orixás que acompanham, enfim. Essa parte eu não estou pesquisando só a parte de Itãs, de história de orixá. A parte de ritual eu não vou pesquisar. Mas eu estou chamando a atenção que, por exemplo, algumas folhas a gente não encontra mais. Alguns pássaros, penas, que a gente chama de egã, algumas penas de pássaro a gente não encontra mais, porque o pássaro não existe mais. Né? Então, tudo é ressignificado o tempo todo. Assim como ela tem ali registrado coisas que a gente não encontra mais, eu acredito que quem passou para ela, ela também teve que readaptar algumas questões, porque ela também não encontrou mais. Né? Então, Exatamente. pensar... Por isso que eu acho difícil pensar numa pureza, né? Essa reontologização. Eu acho muito complicado e acho até um pouco desrespeitoso com quem veio antes de nós. Né? Que foram essas pessoas que batalharam tanto para se organizar e para se unir, né? Porque eles se uniam, eles se juntavam. Né? A gente tem histórias. Quem é que nunca foi pegar doce numa umbanda, que são as melhores festas de Cosme e Damião que a gente sempre teve? A gente ia tudo de bando. Né? Você frequentar o terreiro de candomblé, mas a festa de 27 de setembro a gente ia para banda, para comer bolo junto com a ibejada, né? Com a criançada, fazer bagunça junto. Né? E isso ainda acontece, um pouco menos, mas ainda acontece. Né? Não tinha tanto esse peso dessa separação, né? De ter que... de cada Porque aí eu fico pensando se a gente não está imitando essa ordem ocidental de se colocar na caixinha. Exatamente. Não, mas você está aqui para falar, meu? E aí pensar, você está indo na lógica cartesiana, né? De colocar cada um numa caixinha. Exatamente. Acaba que a gente entra na lógica do colonizador, do dividir para poder conquistar. Porque quanto mais dividem a gente, quanto mais colocam a gente uns contra os outros, mais a gente vai estar, na verdade, esquecendo de quem é o inimigo comum, né? Sim. Que é essa lógica colonial, essa lógica da branquitude, que é isso que a gente realmente tem que trabalhar para combater, né? Dentro dos nossos terreiros e buscar essa ressignificação de forma que a gente ressignifique também os modos de fazer, né? Não só os conceitos, mas também como que a gente vai chegar naquilo, né? A gente não pode pegar os ingredientes da receita e mudar, mas continuar fazendo o mesmo modo de fazer da receita. A gente tem que realmente ressignificar, se reinventar, né? Porque a gente, senão, vai estar mesmo indo nessa lógica do colonizador e só substituindo os personagens, né? Quer dizer, eu vou tirar aqui o cristão opressor, né? O colonizador cristão ocidental opressor e vou colocar o candomblecista para me oprimir. Pois é, então, não faz sentido. Ou então um bandista para dizer que eu sou primitivo, que eu sou... que eu faço magia negra para também fazer o papel do opressor. E não é assim. A gente tem que mesmo buscar essa lógica da compreensão, do entendimento, procurar entender esse cruzamento, né? Uma expressão até que o Rufino e o Simas gostam muito, o cruzo, né? O cruzo das tradições, né? As encruzilhadas onde essas ressignificações elas nascem, né? Você falou uma coisa super importante, essa coisa de louvar os ancestrais da terra. E aí tem uma mãe de santo que eu gosto muito dela, que também ela é cientista social, que é a mãe Flávia Pinto, é uma babá de Umbanda, assim, que eu super considero lá da Casa do Perdão, e que ela fala que se não fossem os indígenas, os nativos, como que os negros, quando foram traficados para cá, como é que eles iam ter noção de território? Sim. Os quilombos que foram formados, isso seria impossível. Você tem Palmares em pleno século XVII, acho que XVI, 1500 e pouco, Palmares acontecendo. Isso não aconteceria sem o auxílio dos indígenas, né? Essa coisa de
a erva que você tem lá e que você não tem aqui, porque eles só puderam trazer a tradição, né? Mal trouxeram as roupas do corpo. Ah, não, peraí, ô, traficante, só um instantinho que eu vou aqui pegar uma erva que faz parte do meu culto. Não rolou. Peraí que eu vou pegar um obi aqui, peraí que eu vou pegar Não rolou. Então, quer dizer, tudo teve que ser ressignificado, tudo teve que ser adaptado, né? E se a gente não pensar nisso, achei incrível isso que você falou, que você pegou os cadernos, as anotações da sua avó de santo e já viu quanta coisa que teve que ser substituída e quanta coisa que vai ter que ser, porque o culto Sim. orixá não vai morrer, mas a gente tem essa noção de que a natureza ela se renova, né? É... Enfim, eu acho que a gente precisa com urgência perder essa noção desse puritanismo, sabe? Perder essa noção de que um é melhor do que o outro, essa hierarquização. Isso não é a tradição nossa. Não é nossa, isso não pertence a gente. Isso Isso não pertence a uma pertence. outra lógica, uma outra forma de compreensão do mundo. Eu acho que até ressignificar, que é um pouco o que a gente tem tentado fazer, eu acho, né? A gente que é de terreiro e agora está na academia, eu acho que esse movimento, a gente não é novo, não é a gente que está começando, mas já vieram muitas pessoas antes da gente, mas esse movimento da gente usar as nossas teorias, os nossos referenciais, a nossa linguagem, né, para ressignificar essas práticas até dentro da academia, eu acho que isso também é um passo importante. Por exemplo, ressignificar a magia negra. A gente faz magia negra, porque a magia é do povo preto, né? É por isso que ela é magia negra. Não é porque faz um mal para os outros, mas porque Exatamente. ela é do povo preto, são tradições vindas dos escravizados aqui do Brasil, né? Então, foi construído nessa diáspora. Eu acho que até pensar, não desconsiderando a história de fundação da Umbanda e tudo mais, mas pensar que existiam também algumas dessas práticas antes dessa fundação oficial, né? A gente já tinha muito benzedor, benzedoras, né? Também benzedeiras, né? Antes desse momento fundacional. Claro que a gente não pode tirar a importância desse momento, né? Dessa Uhum. data. Mas pensar também que antes disso já existiam práticas ligadas à Umbanda também. Eu acho que isso é muito interessante, né? Para a gente não cair nas armadilhas da branquitude, porque são armadilhas e que a gente começa a se confrontar. Olha que coisa. A gente começa a se confrontar, a falar mal das práticas religiosas um do outro, sem conhecer as práticas religiosas um do outro. Né? Eu jamais vou poder falar o que é uma camarinha, porque minha passagem pela Umbanda foi na infância, na brincadeira. Né? Então, assim como também algumas pessoas vão ter dificuldade de pensar numa iniciação de Iaô, né? Quem for da Umbanda, porque isso são práticas religiosas diversas. Né? A gente tem uma riqueza de práticas religiosas de matriz africana, de matriz ameríndia, que enriquece a gente o tempo inteiro. Né? Eu gostei muito da live que eu participei, que eu assisti contigo, pensando na falange do seu Zé, pensando nos encantados. Né? Isso é de uma riqueza. E aí, como é que eu vou falar que isso é menor? Isso é diferente do que eu pratico. Né? Eu acho que a parte daí, do respeito a uma religiosidade diferente do que você pratica, mas que é uma ancestralidade também que precisa ser respeitada, né? Exatamente. E se está dentro do teu terreiro, você precisa reverenciar. Você vai fazer o quê? Vai falar para a pessoa que não pode? Né? Se ela parou ali e Exatamente. tem essa ancestralidade, você precisa cultuar essa ancestralidade, precisa cultuar, respeitar e reverenciar essa ancestralidade, né? Porque a gente entende essa ancestralidade também como nossos mais velhos de santo que já passaram. A gente não vai receber, eu não vou receber a energia primordial de Oxum, né? Mas a minha ancestral, que já foi iniciada de Oxum, que já passou, ou que veio de lá, né? Em Oxum, que é minha ancestral, né? E é única.
né? Porque cada um tem seu nome próprio, não existe o que a gente chama de Oruncó, que é o nome que você recebe no seu nascimento, né? Que seu orixá fala no período de iniciação, ele é único, né? Lá na nossa casa é segredo, a gente não fala, só quem sabe o Oruncó, o nome da sua iniciação é você, seu pai de santo e a mãe pequena, ou pai pequeno, né? É um segredo. Mas em outras casas, as pessoas são chamadas por esse nome que o orixá traz, né? Eu vou dizer que então a casa que não guarda segredo do Oruncó está errada? Não, são práticas diferentes. Né? Eu não posso dizer que está errado. Né? Essa coisa de pensar nesse binarismo é o que dificulta a gente, de tentar entender tudo nessa lógica. Não pode nunca ser isso e aquilo, né? Tem que ser a gente é ensinado dessa forma, né? Então, desconstruir isso é complexo, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas eu acho necessária. Eu estava aqui tentando procurando o texto do professor Anderson Flor, que ele fala do sincretismo, que ele chama, que eu lembro só de uma definição e esqueci a outra, que é o sincretismo estratégico, né? Que era aquele que é usado, né? Usando os santos católicos, para poder cultuar os seus orixás, e o outro eu não estou achando o nome aqui para lembrar, que também é como se fosse um situacional, né? Algumas situações que te obrigam a praticar esse sincretismo. Então, é essa base sincrética que acaba fundamentando todas as nossas práticas, né? Sejam elas na Umbanda, com um pouco mais de força na Umbanda, e um pouco mais leve em alguns candomblés, né? Porque a gente nunca é igual, a gente não tem uma formatação. Com certeza, mesmo que a gente é ligado ao axé cantuá, mas com certeza o que a gente faz aqui é muito diferente do que é feito numa casa matriz. Nunca vai ser a mesma coisa, porque a gente está em região diferente, a gente tem contatos com casas diferentes também. Aqui é uma outra localidade, é uma outra realidade. Então a gente está errado? Ou eles lá estão errados? Não. Cada um está na sua prática. São diferentes. Eu acho que essa é a grande dificuldade, porque a gente é acostumado, né, com as outras religiosidades que tem uma liturgia, tem um livro. A gente não tem um livro, a gente não tem uma... Por isso, porque isso pode se modificar de acordo com as ancestralidades que são apresentadas ali. É claro que tem uma fundamentação geral, mas isso vai sofrendo algumas variações também, né? Então, pensar nessa perspectiva, eu acho que é bem interessante para a gente começar esse exercício de desconstrução dos olhares, né? É um exercício diário, árduo, sim, né? Mas necessário, né? E eu sinto, Marta, é um sentir mesmo. Não é simplesmente saber, mas eu sinto esse respeito na tua fala. Que você tem uma fala assim, de muito respeito, tipo assim, então o sincretismo que os que vieram antes de mim fizeram, mesmo nesse sentido estratégico, tá errado? Não. A gente tem que compreender como uma estratégia de sobrevivência. O que você falou no início, né? No início e que veio permeando aqui a live, que não existiam essas diferenciações. Existia uma noção de que deveria haver uma união para existir um fortalecimento, né? Então, quer dizer, os mais antigos, eles tinham essa noção. E a gente, por honra a eles também, precisa ter essa noção de que a gente precisa fazer esse exercício diário, esse exercício de modificação, mas que a gente está numa encruzilhada. Que a gente também não pode tomar esse lugar de, não, agora ninguém vai mais falar de Jesus Cristo aqui, porque é isso e acabou. Não. Não pode ser desse jeito também. A gente tem que fazer uma intermediação de forma a trazer outros saberes, mas voltando, não caindo nessa lógica do colonizador de querer impor
as nossas verdades, são só outras verdades, né? E eu sinto isso demais na sua fala, assim. Acho que eu não sei se é uma coisa de Oxum mesmo, que é aquela coisa do rio, que às vezes tem cachoeira, normal, normal, às vezes tem queda d'água. Né? Mas tromba d'água. Para além de um conceito, eu sinto isso na sua prática, eu sinto isso na sua fala, essa noção do respeito mesmo, de você honrar o seu ancestral, o seu mais velho, o seu antepassado, por meio desse respeito. E essa, sim, o aprendizado que vai ficar para mim nessa conversa incrível que a gente teve. Não, porque senão eu tô desrespeitando os meus próprios ancestrais, né? Se na infância a minha mãe, né, sempre frequentou Umbanda, o meu bisavô materno, ele era benzedor lá no interior do Rio, ele não tinha... Minha avó falava que era no Arraial, o Arraial era longe, que ela falava, então se alguém ficasse doente, ele que fazia as garrafadas, ele... Como eu não vou considerar, né? Como eu não vou respeitar, porque isso faz parte da... E eu fico pensando, quem não tem uma história dessas, né, para contar? E até que não é ligada à religiosidade de matriz africana. Porque outro dia eu estava conversando até com o professor Nielson Bezerra, você deve conhecer, e ele é de uma família evangélica tradicional, né, aqui na Baixada, e ele fala algumas coisas que a mãe dele, na infância, fazia, que são práticas de terreiro. Então, a gente pensa também que algumas práticas, elas são práticas de família preta, periférica, que foram constituídas na diáspora, na afrodiáspora. Então, tomar banho... a criança não melhora da gripe, dá banho de poço, que ele fala, que a mãe dele levava eles para tomar banho de poço, o chazinho, o xarope feito com erva, meladinho. Gente, o que é isso? Que o preto velho ensina pra gente, né? O caboclo ensina a garrafada. Então, isso é de família preta, independente se você está na religião de matriz africana ou não, né? Então, pensar que isso são exercícios da diáspora, né? São práticas, na verdade. Práticas da diáspora, né? Da diáspora preta, né? Então, acho que pensar também nesse caminho é bem interessante, porque as famílias periféricas têm essas práticas o tempo todo, né? A gente claro que agora, nesse momento, a gente está vivendo um momento tenso, em que as pessoas estão querendo desconsiderar todas essas práticas, né? Porque até então a gente tinha época de festas nos terreiros, seja de Umbanda ou de Candomblé, a vizinhança ia para as festas, né? Porque é o momento de... Tem jantar, tem comida, tem bolo, porque a gente é movido ao que a gente chama de AG1, que é comida, né? A comida é sagrada pra gente. Então, o tempo inteiro a gente está servindo, está alimentando as pessoas. Na live de quarta-feira, a professora Rosiane, e a Rosiane de Iemanjá, falou uma coisa que me encantou muito. Ela falou que ela é sustentada... Não, eu e minha família, nós somos sustentados pelo acaçá do meu axé, né? Então... O acaçá é o mingauzinho de farinha de milho branco, da canjica, né? Que a gente faz, fica na folhinha de bananeira. Então, comer o acaçá, né? Que é uma coisa que a gente oferece em todos os rituais, tem em todos os rituais, e fortalece. Então, essa coisa do alimentar, né? Do se fortalecer, do rezar o ori, né? Rezar para o tempo, rezar para o sol, reza para a lua, reza para a terra, reza pra... Olha que, né, essas práticas, né, são bem interessantes. Quem não teve uma avó que ensinou a rezar para a lua, para pedir dinheiro à lua que é nossa madrinha? Quem nunca aprendeu que a lua é nossa madrinha? Chega a me arrepiar quando eu lembro. Fora do terreiro, né? Ai, lua cheia, minha madrinha, né? Quem nunca ouviu isso na infância de um mais velho, né? Então, nossa, é muito encanto, né? A minha avó se dizia católica apostólica romana. Mas quando meu tio começou a baixar o preto velho, ela ficou de boa. Ela não... Mas a minha avó era católica apostólica romana que recitava várias rezas.
Pois Peraí, que eu é. vou rezar não sei o que, que eu vou rezar não sei o que lá. Recitava ervas que ela aprendeu com a avó, rezas que ela aprendeu com a avó dela. E Aham. ela, uma memória assim. E outra, cantava curimbas que a gente escuta hoje no terreiro. Curimbas de caboclo. Olha que Super coisa incrível. católica. Católica. Católica, apostólica romana. E, e curimbas que a gente hoje em dia tá lá no terreiro, curimbas mais tradicionais. Gente, minha avó cantava isso. E é uma curimba de caboclo. Eu acho incrível, é isso mesmo que você está falando, né? É essa negritude que está entranhada na gente, que não adianta a gente querer se livrar disso. Não dá. É Brasil isso. Brasil É nosso. é nosso, exatamente. Marta, infelizmente estamos chegando no final. Ah, Passou passou muito rápido rápido, estava demais. boa demais. Foi um prazerzaço ter você Adorei. aqui. Eu quero que você volte outras vezes. Vamos conversar mais, vamos falar mais, falar sobre criança, falar sobre encruzilhada, falar sobre um monte de coisa, Vamos. porque a sua presença é maravilhosa, a sua sabedoria é muito Obrigada. rica, suas pesquisas, e você é essa pessoa encantadora, esse presente de Oxum, com certeza. Eu Obrigada, queria que obrigada. você finalizasse fazendo suas últimas considerações e falando também sobre os encontros de cultura de axé, que é esse projeto incrível que está em curso. Conta pra Isso, gente. está rolando. Bom, primeiro te agradecer também, que eu fiquei apaixonada quando eu vi, principalmente eu comecei a te seguir aí pelo Dois Atabaques e um Livro, achei incrível, né? Então, quando você me convidou, eu fiquei super feliz. Ah, quero muito participar, então, muito obrigada pela oportunidade de falar também do candomblé, né? E dos candomblés, de um modo geral. Esse Culturas de Axé, ele já está no quarto encontro, né? Ele é realizado lá no terreiro, por nós, pelo povo de terreiro lá de casa, né? E esse ano, por conta da pandemia, a gente estava pensando junto em fazer lives, e aí surgiu a ideia de, não, gente, vamos embora fazer as lives e vamos fazer um quarto encontro, né? Não vamos deixar de fazer. Então, a gente está com várias atividades rolando aqui no Instagram. Quarta-feira, às 17h30, tem as lives, que a gente está chamando de Xirê dos Saberes, né? Que a gente tem convidados de dentro do axé, tem pessoas da academia também que discutem axé. A maioria de axé ali, acho que só 2 pessoas não são de terreiro, estão ali nas lives. Às sextas, a gente sempre lança um vídeo na área de gastronomia de axé, ou de música, ou de percussão, tudo com a galera lá de casa que tem apresentando seus trabalhos. E no domingo, a galera que costura, que faz artesanato, que tem lojas, vão estar apresentando os seus produtos. Então, a gente está fazendo esse movimento que começou agora na quarta, dia 15, e vai até o dia 30 de setembro. Nosso último xirê, quem vai fechar? A gente abriu com o Iemanjá, a gente fez o contrário do xirê. A gente abriu com o Iemanjá e vai fechar com o Ogum, que é Rufino. O Luiz Rufino vai estar falando Ai, que no delícia. fechamento. E a gente tem muita gente boa. Tem o professor Nielson, o Anderson Flor, Luzi Borges, que a gente, como é online, a gente conseguiu catar a galera de outros estados também, que A queriam muito vantagem é participar. essa, né? E foi uma ideia que surgiu quando meu pai de santo fez 40 anos de santo. E aí a gente resolveu, porque a gente já faz esse tipo de trabalho lá em Paraty, no dia 2 de fevereiro. A gente tem um grupo grande de filhos de santo que moram lá. A gente faz o balaio de Iemanjá lá, junto com atividades também culturais, apresentando um pouco, apresenta o nosso afoxé, né? E aí a gente trouxe isso também para o mês, a gente faz sempre em setembro, né? Que é o mês que o Pai de Santo faz o candomblé do orixá dele, né? Então a gente começou na comemoração dos 40 anos dele, agora a gente já está no quarto. Então, eu sei que está acabando o tempo, quero agradecer, obrigada, Mutumbaxé, Mucuyu, A benção, Colopé, mãe. Muito obrigada. benção, Oxum abençoe, benção a todos. Oxum abençoe. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui Precisando, também.
Procurem aí na rede, acessem a Mãe Janaína, que ela tem aí alguns artigos. Quem se interessar pela temática, tá bom, gente? Obrigada pelo carinho de sempre, né?